A grande polêmica da semana no Brasileirão foi esse lance no jogo Sport Fortaleza. Então a grande dúvida é se houve gol ou não gol. Então esse é o lance, né, que foi revisado. Então a gente vai dar um contexto do que pode ter acontecido, né, o que contribuiu para a decisão do árbitro em dizer que a imagem não era conclusiva. Então para isso a gente vai colocar aqui, né, o efeito paralaxe, que nada mais é do que você visualizando, né, uma tela. Então imagine que você está vendo a cena 3D, mas você está vendo isso através de uma tela. Então os objetos, né, são como projeções, né, nessa tela. Então objetos que estão mais distantes, né, na sua visão vão se mover em uma velocidade diferente, né, vão se mover de uma forma mais lenta do que objetos que estão mais próximos, né, no seu campo de visão de tela. Né. E isso também está interligado a esse efeito aqui, né? Você ter dois pontos de vista, né? Então imagina que você está observando um objeto, né? Duas pessoas diferentes, né? Em dois pontos de vista diferentes estão observando o mesmo objeto. E aí você tem ali, né, um background distante, né, com uma tela. Vamos supor que de um lado você tem um background vermelho, do outro lado você tem um background azul. Então, para um observador que está em um ponto A, né, um ponto de vista A, vai estar vendo esse objeto e no fundo desse objeto vai estar vendo o background azul, né, pelo ponto de vista dele. Enquanto do ponto de vista B, né, de segunda pessoa, vai estar vendo o mesmo objeto, mas com o background vermelho. Né? Então, essa diferença de ponto de vista, né, dá a sensação de backgrounds diferentes. Então, supondo, né, que você tenha um ponto de vista ideal, né, assim, o seu background seria o que? Você está observando esse objeto a partir de um plano perpendicular, né? Então, essa linha azul seria o que? Como se fosse uma tela, né? Você estaria paralelo ao background e esse ponto de vista, né? Vamos supor que está nessa linha verde, estaria perpendicular a esse plano azul. Então, um exemplo do que já aconteceu no futebol, né? A gente vai mostrar. Então, tem esse exemplo aí do G1, né? Isso aconteceu quando aconteceu aquela partida do Japão, com Copa do Mundo, então saiu essa matéria. Então, quando você está com um objeto ali, então, você observando só com o olho, né? Vamos supor, no seu olho esquerdo você consegue ver completamente a bola. Mas se aí você fecha o olho esquerdo, né? A sua visão do olho direita, a bola fica encoberta. Então, isso está interligado. Então, é uma foto, né, desse lance que aconteceu na Copa do Mundo, né, na partida do Japão. Então, se você olhando a câmera, né, de frente, né, desse lance, então a impressão que dá é que a bola saiu completamente. Né? Só que se aí você faz uma projeção observando de cima o lance, vai se perceber que existe, né, uma parte bem pequena da bola que ainda está em campo. Então, para a bola sair, né, de campo, teria que sair toda, né, teria que ultrapassar a linha completamente. Então, como ainda tem uma partezinha da bola ali, né, dentro de campo, isso é possível a partir de projeções, né, projeção 3D, e justamente a aplicação desse efeito paralaxe. Então foi possível, né, nesse lance aí, verificar que a bola não saiu completamente, né, e acabou validando o gol do Japão nesse lance. Então, no exemplo que a gente está analisando agora, né, Sport Fortaleza, a gente vai ver aí quatro imagens, né, de quatro pontos de vista diferentes. Uma, né, que seria por trás do gol, né, presa à rede. Então, você tem a expressão. Você vai ter uma visão que é um pouco à esquerda, né, da linha de fundo, né, um pouco atrás do gol. Uma visão um pouco à direita, né, um pouco à frente do gol. E uma visão quase do meio campo. Né? Então, a gente vai observar nesses diferentes pontos de vista. Né? De cima, por exemplo, a gente está vendo a bola, então pode dar uma impressão, né, que a bola entrou, mas assim, a gente não está vendo o término, vamos supor assim, a parte mais frontal da bola, né, então que seria
Então a gente está vendo meio que a linha, né, de forma paralela ao nosso plano. Então a gente não está vendo a parte mais distante da bola que está. Então pode dar a impressão que ela entrou completamente. No segundo, né, seria essa mais uma vez que em cima, que foi do Cast FC, um vídeo, que a gente vai ver completo no próximo. Dá para ver que a impressão que dá é que ela não entrou completamente. A imagem não está tão nítida, né, mas assim já dá uma impressão diferente do que a câmera, né, que ela está um pouco à direita, né, que seria essa daqui. Então, essa daqui a impressão que dá é que ela já passou um pouco, né? Então, a impressão um pouco diferente. Então, isso está ligado, né, ao efeito, né, justamente esse efeito. Então, supondo que a bola não passou completamente, então, para ela passar completamente, ela teria que passar essa linha verde, né, para trás, né? Vou subindo aqui, né, no plano que a gente está vendo. E aí a gente visualizando desse ponto de vista de cá, né, que ela está um pouco mais à direita da barra, então a gente vai ver o background como se ela estivesse na região vermelha, né, na região do gol. E se a gente olhar por esse ponto de vista um pouco mais à esquerda, por trás da barra, então a gente vai estar vendo que ela está mais em cima da linha. E se a gente ver de um ponto de vista mais próximo do meio campo, né, mais distante, vai dar a impressão que ela está ainda mais dentro do gol. Então, assim, a decisão do árbitro em dizer que a imagem não é conclusiva, de certa forma, foi correta, né? Porque a visão que ele tinha era essa daqui, né? Aquela do início lá que a gente viu do VAR. Então vai dar a impressão que ela está realmente dentro do gol. Só que tem alguns problemas aqui, né? Tem a questão da trave, né? Que causa uma certa oclusão em parte da bola, né? E também ela está numa região sombreada. Então, assim, realmente não dá para ter 100% de certeza que ela entrou. Então, realmente é inconclusivo. Então, depende do ponto de vista que você vê, né? Você pode ter a impressão que ela entrou, do ponto de vista que não entrou. Então, realmente não dá para dizer que ela entrou completamente, né? Então, nessa imagem aqui, né, foi do Cast FC, em que a câmera está posicionada é, um, um pouco. Então, assim, a gente vê que nesse vídeo, né, dá a impressão que ela não entrou. Então, o vídeo não é conclusivo, né? De certa forma foi acertado. Então, aí, se a decisão de manter a decisão de campo, ou decidir pelo gol, né? Isso aí a gente não vai entrar nesse mérito, mas assim, realmente não dá para cravar que a bola entrou completamente. Então, aí, espero ter esclarecido de uma forma mais técnica, né, essa questão. E é isso aí.